Você já ouviu falar de Melquisedeque? O que essa figura misteriosa do Antigo Testamento tem a ver com Jesus? Olá, você está no Em 2 Minutos e nós vamos continuar a narrativa da vida de Abraão. Vamos lá? Ah, e só um parênteses. Você vai ver que eu vou trocar de roupa, mas é porque eu tô gravando esse vídeo depois que eu gravei o que você vai assistir agora. Que na realidade é quando eu tô gravando o próximo vídeo que ainda vai lançar, tá? Então não liga a mudança de roupa. Nós damos continuidade à narrativa da vida de Abraão. Depois que Deus chama Abraão no capítulo 12, ele obedece, sai da sua terra e vai onde Deus lhe diria para onde ir. Somos admirados pela notícia de que este lugar seria onde o seu pai Terá queria desde o início chegar. Essa mesmo que nós a chamamos de Terra Prometida. Deus promete a Abraão uma grande descendência, que ele estava com 75 anos já e eu e você sabemos que as coisas daí pra frente só pioram. Primeiro o vacilo de Abraão. Uma grande fome assola a região em que Abraão estava. Ele então parte em direção ao Egito. O que acontece no Egito não é muito bacana. A beleza de Sara, sua mulher, chama a atenção de toda a corte do faraó. Abraão chama Sara e propõe a ela que eles dissessem para os egípcios que Sara era apenas irmã de Abraão, não sua mulher. O faraó então toma Sara por mulher, traz ela para dentro do seu palácio e a trata como sua esposa. E ainda de tabela abençoa Abraão dando um tanto de coisa para ele. E isso o torna ainda mais rico. Mas Deus não estava contente com isso. Sara era a mulher que fazia parte da aliança de Abraão. Por meio dela, o descendente de Abraão iria nascer. E a promessa de Deus iria se cumprir na vida dele. Por isso, Deus fere a Faraó, traz grandes doenças a ele. O Faraó chama Abraão para tirar satisfação com ele. O que você está fazendo, cara? Por que você mentiu para mim? Eu tô sofrendo por causa disso. Conversa vem, conversa vai, eles são expulsos do Egito por causa dessa mentira. Ló, seu sobrinho, também enriqueceu no Egito e acompanhou Abraão na saída do Egito. E arma um acampamento em Negueb, porém, é ali que o relacionamento entre tio e sobrinho começam a se desfalecer. Justamente porque os dois tinham muitos bens, muitos animais, muitos servos, aquela terra não era suficiente para sustentar os dois juntos. E então as desavenças começam. Abraão, para resolver toda a treta entre os pastores, servos e no final das contas entre ele e o seu sobrinho, ele fala o seguinte: escolhe um lado, você vai para esse lado, eu vou para outro oposto, para não ter problema mais entre a gente. Ló olha para um lado e vê uma grande bonança, algo assim, lindo. A descrição que eles usam aqui é como se fosse o jardim do Senhor, como se fosse o Éden de tão bonito que era. Ele então escolhe esse lado e Abraão vai para o outro lado. Ló se aproxima de Sodoma e ficam por lá, e já vemos a primeira descrição a respeito de Sodoma, a terra que posteriormente seria destruída pela ira de Deus. Mas apesar de Abraão ter ficado com o melhor lado, aquele era o lado de Canaã, e Deus vai de encontro a Abraão para que fosse renovada a sua promessa. Agora não mais falando apenas de descendentes, mas também falando sobre terra. Olha como que Deus vai progredindo nessa promessa, ampliando essa promessa ou dando características mais seguras à sua promessa. Primeiro ele promete uma grande descendência, agora vai entregar uma terra para essa descendência. A partir do versículo 14 do capítulo 13 diz o seguinte: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra, de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então, Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. As desavenças da vida, elas chegam, mas sempre a promessa de Deus nos traz o conforto e o consolo, sempre renovando em nosso coração os motivos para nunca abandonarmos uma vida sincera e verdadeira de adoração. Essa promessa é respondida com a obediência de Abraão, que vai então para a terra em que Deus lhe entrega, e então ele ergue um altar, um local de adoração. Infelizmente, Ló não tinha muita sabedoria e se envolve com o povo de Sodoma, que já havíamos visto que não era flor que se cheirasse. Este povo passa por uma guerra contra uma grande confederação. Cerca de 4 povos entram em guerra contra Sodoma e Ló é levado em cativeiro.
Abraão, quando fica sabendo disso, reúne também a sua comitiva com outros aliados que ele tinha na região dos Carvalhos de Manre e resgata a Ló, trazendo para mim e para você um ensinamento bem prático a respeito de família, né? Pois é, nem sempre a gente vai concordar com a nossa família, nem sempre eles estarão nos melhores caminhos, mas nós, como cristãos e parte do povo de Deus, devemos ampliar as bênçãos de Deus que são derramadas em nós também sobre nossa família. Eles podem viver de forma errada, eles podem cair em seus próprios buracos, mas nós sempre precisamos estar dispostos a erguer a mão em graça, demonstrando o amor e cuidado que um dia recebemos do próprio Deus. Essa vitória de guerra em resgate de Ló trouxe a Abraão os espólios de guerra, recursos esses que Abraão agora separa a 10ª parte a um rei. Uma figura muito misteriosa do Antigo Testamento chamada Melquisedeque. Lá em Hebreus capítulo 7, a gente vê como essa figura misteriosa é como uma pré-figuração de Jesus, como várias características desse homem apontam a figura de Jesus. A gente não pode bater o martelo e afirmar com 100% de certeza de que era Jesus, mas aqui está alguns pontos de que Melquisedeque é uma prefiguração, um tipo de Cristo. Bom, o primeiro ponto que Melquisedeque se parece muito com Jesus é o significado do seu nome. Melquisedeque é a junção de duas palavras, Meler e Tzadek. Meler é rei, Tzadek, justiça, o rei da justiça. O Salmo 45, por exemplo, dá um prenúncio a respeito de um grande rei de justiça, que nós sabemos quem é. Um segundo ponto de encontro entre Melquisedeque e Jesus é o local em que esse rei governava, Salém. Salém significa paz, mas também pode ser uma abreviação de Jerusalém. Jerusalém, ou em hebraico Yerushalayim, pode significar lugar de paz ou a fundação da paz. 2 Tessalonicenses 3,16 diz que o Senhor da paz nos dá paz continuamente. Mais uma semelhança entre Melquisedeque e Jesus. E aí, um terceiro ponto muito bacana, que aí já linka com alguns versículos da Bíblia, é que em Hebreus 7,11 vai falar que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque e não da ordem de Arão. O que isso significa? Bom, a gente pode olhar um outro texto que traz uma nova descrição e que usa palavras muito semelhantes, que é o Salmo de número 110, versículo 4. Um salmo que é visivelmente um salmo messiânico. E olha o que ele fala da ordem de Melquisedeque, que dura para sempre. Ou seja, assim como Melquisedeque foi um sacerdote antes mesmo das instituições religiosas, lá do Levítico, Deuteronômio, que foi instituído tudo em Moisés, Jesus também precede a instituição religiosa. Ele é desde toda a fundação do mundo já o rei sacerdote, aquele que é a ponte entre Deus e o seu povo. Ele é o verdadeiro rei da justiça, rei da paz, o rei e sacerdote que dura para sempre. Esse foi o Em 2 Minutos, eu te vejo no próximo vídeo e até mais.